Bom, meus amados, a semana passada o pastor Irno tratou sobre o assunto um sentido para a sua vida, né? O Salmo 23. E ele falou ali um pouquinho do pastor, né? E a questão do sentido para a sua vida. Eu espero que se alguém ainda estava sem sentido para a sua vida, né? Que tenha entendido e que já achou um sentido para a sua vida. E a vida continua. Eu quero então, nesta noite, dar um pouquinho de continuidade, mas agora eu quero falar um pouquinho das ovelhas. Ele falou um pouco mais do pastor e dessa questão do sentido para a vida, então hoje eu tomei o propósito de falar um pouquinho mais das ovelhas, né? E eu me dei o trabalho de dar uma pesquisada um pouco, né? Para poder tratar sobre essa questão das ovelhas, como que a ovelha se comporta e tal, para nós podermos entender um pouquinho por que que, biblicamente, nós somos, né, por Jesus, e não só por Jesus, já antes disso, no Velho Testamento, nós já temos algumas citações onde nos compara com ovelhas ou cordeiros. Tentar entender um pouquinho do porquê disso e por que que Jesus nos considera e nos chama como ovelhas e por que que a ovelha, então, tem que ouvir a voz do bom pastor. E aí, meditando, né, nós, no nosso microgrupo, eu, pastor Irno, Oswaldo e Valdemar, nós temos um microgrupo e nós temos um desafio, além de outras leituras bíblicas, além do estudo que nós fazemos, né, mas nós temos mais um desafio de, na semana, ler um capítulo de Mateus. E essa semana, nós lemos o capítulo de Mateus, capítulo 17. E, para surpresa minha, no capítulo 17, eu não cheguei a compartilhar lá no grupo, né? Mas, deixa eu só achar aqui, para não me perder, né? Aí diz lá no momento em que, na transfiguração, né? Lá no início, bem no início, não precisam abrir se vocês não quiserem, no capítulo 17, há um momento em que Jesus sobe lá com Pedro, Tiago e João. E aí diz que lá em certo momento aparece Elias, aparece Moisés, e aí Pedro já começa a falar, deixa eu montar uma tenda para eles aqui. E aí Deus logo já fala, diz que desce como uma fumaça, uma nuvem, e Deus fala, olha, esse é o meu filho amado. Não é o que diz ali no capítulo, enquanto estava falando no capítulo 5, no versículo 5, enquanto ele ainda estava falando, ou seja, Pedro, né? Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado de quem me agrado, ouçam-no. Então aqui nós já vemos o próprio Deus dizendo para ouvir Jesus. Ele diz, ouçam-no. Então é interessante que muitas vezes nós temos tanta pressa de querer falar com Deus, de fazer as coisas com Deus, mas temos a dificuldade de ouvir Deus. E muitas vezes é assim na nossa vida e nas nossas orações. De repente nós estamos lá orando, nós baixamos e começamos, Senhor, obrigado por isso e por aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro, viramos um pedinte na presença de Deus, terminamos de orar, amém, e já saímos. E aí Deus, vem cá, meu filho, onde é que você vai? Eu te escutei, agora você tem que me escutar. Onde é que você vai? Não é assim que nós fazemos, muitas vezes? Terminamos de orar, pedimos, amém, levantamos e saímos. E não damos tempo de ouvir Deus falar. E aí Deus, de repente, olha aquela lista de pedido, esse aqui eu não vou te dar, esse aqui também não, se eu te der isso aqui vai prejudicar a tua vida, esse aqui vai ficar para o mês que vem, esse para o ano que vem, esse aqui pode ser agora. E assim Deus quer responder às nossas orações. E muitas vezes nós não temos a paciência de ouvir a Deus. E foi o que aconteceu ali agora, né? Nesse trechinho que eu li. Enquanto Deus se manifestou falando e também apareceu aqueles homens que já tinham ou morrido ou arrebatados, e Pedro já prontamente já queria fazer alguma coisa em prol deles. Mas ele começou a falar, Deus já... Pedro, calma Pedro, agora eu vou falar. Quieta, Pedro, já quieta, deixa eu falar. Esse é o meu filho,
ouça o que ele tem a dizer. E nós temos a dificuldade, muitas vezes, de ouvir o que Deus tem para nos dizer. E, basicamente, o tempo todo nós estamos ouvindo vozes que vão nos dizer, né, algumas coisas. Por exemplo, vou na igreja hoje ou não vou? Vou no culto ou não vou? Vou no pequeno grupo ou não vou? Vou discutir ou não vou? Vou brigar ou não vou? Vou resolver esse problema, tratar esse assunto ou não vou? Vou comprar isso ou não vou? Volta e meia nós estamos ouvindo vozes dentro de nós, no nosso interior. E as vozes estranhas, muitas vezes, elas são usadas por Satanás para tentar roubar o que pode de nós. Roubar nossa alegria, nosso amor, nosso entusiasmo, nossa energia, nossas forças, como também procura roubar e destruir nossos bens e posses. Ele prefere muito mais matar, mas ele não tem como tirar nossas vidas sem permissão de Deus. Então, o que ele faz? Destruir. E o tempo todo tem alguém falando dentro de você ou com você. Na Bíblia, nós temos alguns exemplos de vozes falando. Como eu citei agora um exemplo, mas, por exemplo, lá no início, já na criação, lá Adão e Eva, Deus estava falando continuamente com eles. E eles ouviam a voz de Deus. Mas um belo dia eles resolvem ouvir uma voz estranha. Uma voz que vai lá e diz: não foi assim que Deus falou? Que você não pode comer daqui, senão você vai ficar conhecendo o bem e o mal? Já começou uma voz estranha lá na criação. E aquela voz, Eva e Adão deram ouvido para aquela voz. E, na verdade, aquela voz, ela não estava muito interessada em saber realmente, né, o que Deus queria com eles, ou saber se eles realmente estavam ouvindo Deus. Mas o que aquela voz queria saber é o quanto eles conheciam de Deus para poder saber onde atacar na vida e na fraqueza deles. E muitas vezes na nossa vida é assim. O inimigo, o diabo, que muitos não gostam de usar essa expressão, diabo, demônio, mas isso é bíblico, é uma realidade, ele existe, e ele está aí, volta e meia, soprando no nosso ouvido, no nosso coração, muitas vezes coisas para nos desviar e nos tirar da presença de Deus. Ah, pastor, João, mas serpente falando, é meio estranho isso para alguns, né? A serpente falando, olha, como eu disse, a Bíblia tem vários exemplos de citações. Por exemplo, Moisés, de repente, está lá em oração, uma sarça, uma planta, começa a pegar fogo e, através dela, começa Deus a falar com Moisés. Nós temos um outro relato onde um homem, não sei quem era o mais burro, se ele ou era a sua mula, mas que a mula começa a falar com ele porque ele não estava entendendo a voz de Deus. E assim, se nós vamos olhando as Escrituras, há momentos de vozes que são boas, que são de Deus, falando as nossas vidas, e há vozes que muitas vezes tentando nos tirar da presença de Deus. E a Bíblia está cheia de relatos, de vozes. Não só de vozes, mas também, algumas vezes, alguns gestos. Como, por exemplo, uma mão, de repente, escrevendo lá na parede. Então, Deus se manifesta e fala de várias maneiras, mas depende de como está o nosso ouvido, a nossa mente, o nosso coração para ouvir Deus. Lá no batismo, Pedro batizou Jesus. E o que aconteceu logo após o batismo? Uma voz que veio do céu. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. É a legalização. Oi? Oh, eu troquei o batismo aí. Ok, muito obrigado. Alguns estão atentos. Mas o João é assim mesmo, né? Eu vivo trocando as coisas de vez em quando em casa, depois eles ficam me corrigindo, né? Mas tem que corrigir aqui na hora. Que bom, né? João Batista batizou Jesus. Tá certo? Agora? Isso, né? E aí veio aquela voz do céu, aquela voz que confirmava quem era Jesus, dando autoridade, dando nome, dizendo, este é meu filho amado. E nós temos outros vários momentos, Paulo a caminho de Damasco, de repente ele cai,
E eis que ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual voz nós temos ouvido? Vamos então fazer a leitura de João 10. Eu vou fazer a leitura até o 16, João 10, do 1 a 16, mas eu não quero tratar de todos os assuntos que tem aqui, porque é muita coisa nesse texto. Mas eu vou me ater mais sobre a questão das ovelhas e da voz. Mas vamos fazer a leitura do texto para poder contextualizar o que está acontecendo aqui. João, Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 16. Talvez alguns de vocês até já fizeram a leitura em casa, mas vamos fazer a leitura junto. A tradução que eu tenho aqui é na NVI. Eu não sei qual é a tradução que você tem aí, mas eu vou ler aqui na NVI. Amém, igreja? Todos acharam? Vamos lá. Passo a ler. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Querido Deus e Pai, como já foi orado aqui há pouco, mais uma vez eu me coloco, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Deus, nos aquieta na Tua presença, abrindo nosso coração, nosso entendimento para receber a Tua palavra, para receber aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite, mas não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Por isso, Senhor, refreia minha boca, minha língua, se for proferir palavras minhas, mas quero sim, Senhor, estar aqui transmitindo aquilo que Tu já me inspiraste e aquilo que ainda vai inspirar nesta noite, direcionado pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amada igreja, claro que eu não vou entrar aqui dentro do contexto, por que Jesus citou essa comparação, porque um pouquinho antes tinha a cura de um cego de nascença, aí houve todo um questionamento, né, dos líderes religiosos, e aí então Jesus entra com esta parábola. Mas eu não quero aqui me ater agora em todo o contexto, em toda a história e tudo o que acontece ali, né? Mas o que eu quero é que Deus não mudou. Ele ainda fala com o seu povo. Se tivermos dificuldades para ouvir a voz dele, nós temos problemas em nossas experiências cristãs. Deus fala das mais diversas formas e reconheceremos a sua voz se tivermos um relacionamento íntimo com Ele. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 33, quando Moisés vai, monta a sua tenda e de repente ele está lá na presença e oração, diz que baixa uma nuvem e a presença de Deus enche aquele lugar e conversa
com Moisés. E também os demais depois começam a montar suas barracas e diz que a nuvem vai descendo e Deus vai se manifestando e vai falando com o povo. Então, Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus continua falando nos dias de hoje ainda, e vai falar até o dia que Ele voltar. Depois da sua volta, aí nós vamos ter o privilégio de estar cara a cara com Deus, ouvindo Deus falar. Mas, por enquanto, Deus fala de várias maneiras, através da Escritura, através de irmãos, através de um hino, mas Deus continua falando. Conta que uma certa vez na Austrália, eu vou pedir o favor, né, que eu sei que a Eliane tem um pouco de dificuldade de controlar o pequenininho, é criança e criança é assim mesmo, que bom que tem saúde, né, Eliane? Obrigado, Josi. Mas, irmãos, conta então que certa vez, um homem lá na Austrália, ele foi preso e acusado de roubar umas ovelhas. E esse caso, então, foi parar no tribunal. E aí, quando chegou diante do juiz, o juiz ficou sem saber como resolver essa questão. E depois dele pensar e ponderar, ele teve uma ideia. Ele disse, mandou trazer, tragam as ovelhas aqui para o pátio. Colocou todas as ovelhas no pátio. E aí chamou aquele acusador, que estava acusando o outro de que as ovelhas não eram dele, que ele não tinha roubado as ovelhas. Então aquele acusador foi lá, chamou as ovelhas e disse que as ovelhas, quando ele começou a chamar aquelas ovelhas, levantaram um pouquinho a cabeça e foram se afastando com sinal de quem estavam com medo daquele homem. Então o juiz mandou aquele homem se afastar, aí agora chamou o réu, que estava sendo acusado de ter roubado as ovelhas, ele chamou ele e disse, agora você, por favor, chame as ovelhas. Quando ele começou a chamar aquelas ovelhas levantaram a cabeça e vieram tudo correndo em direção a ele, pulando nele. E aí o juiz já concluiu, quem é o dono das ovelhas? Porque a ovelha conhece o seu pastor, conhece a voz do seu pastor, conhece o chamado do seu pastor. Na Bíblia toda nós encontramos Deus comparando, né, o cordeiro com as ovelhas, como eu falei antes. O próprio Jesus sendo definido assim, como lá em Isaías diz assim, Isaías 53:7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, como eu disse antes, a Bíblia já é repleta de ilustrações e de exemplos, de comparações de nós com ovelhas e cordeiros. E o próprio Jesus é comparado. E aqui em Isaías é dito que ele foi para o matadouro, já profetizando a morte de Jesus. Ele foi para o matadouro como um cordeiro, como uma ovelha, e morreu em silêncio. E eu quero aqui agora, então, começar a trazer algumas características de ovelhas para depois a gente ir entendendo um pouquinho dessas características para a nossa vida. As ovelhas são animais muito dóceis, não possuem garras, dentes fortes, veneno qualquer ou tipo de defesa. São obedientes, porém muito ingênuas. Podem ver um perigo à frente, mas continuam andando rumo ao precipício até rolar morro abaixo. E aí eu trago mais um relato verídico. Certa vez um jornal lá de Istambul, ele publicou um fato curioso. Uma ovelha foi andando e caiu no despenhadeiro. E o espetáculo que seguiu foi estarrecedor, pois o restante do rebanho seguiu o passo da primeira, e 1.500 ovelhas morreram enquanto os pastores estavam tomando café da manhã. O pastor não pode se distrair das suas ovelhas, porque elas precisam do seu líder, precisam do seu pastor, que esteja o tempo todo cuidando delas, por causa da sua ingenuidade, por causa da sua simplicidade, sem noção do perigo.
E há caminhos que muitas vezes, né, que nem no caso das ovelhas, há caminhos que parecem seguros, mas são caminhos de morte. Aliás, o provérbio 14:12 diz isso, né? Há caminhos que ao homem parece direito, que parece certo, mas o final desses caminhos são caminho de morte. A ovelha é praticamente um dos únicos animais no mundo que não sabe se defender de predadores nem lutar por suas vidas. E o pastor Sérgio Schaefer, ele tem, a filha dele, na verdade, tem uma criação de ovelhas lá, né? E uma vez ele estava compartilhando conosco sobre justamente essa simplicidade, essa, vamos dizer, de ingenuidade mesmo, né? Das ovelhas. E muitas vezes elas até na sua inocência, na sua ingenuidade, ficavam até provocando os cachorros. Mas elas não têm defesa nenhuma, elas não sabem se defender. E quando elas veem o perigo, elas disparam, elas correm. Continuando. Ela não tem um bom faro, nem uma boa visão. São suscetíveis a comer tudo o que encontram pela frente, não distinguindo a erva venenosa da erva boa, ou da erva saudável para comer. Somente os olhos atentos e experientes do seu pastor poderão discernir isso e indicar a ela o que é bom para se alimentar. Por isso, o pastor deve estar sempre prestando atenção em todas elas, pois são muito comuns elas também se perderem do grupo por uma distração qualquer. Aqui eu só estou citando algumas coisas que eu pesquisei do comportamento das ovelhas. São animais medrosos. Se não sentirem o cheiro, não verem nem ouvir o seu pastor, elas ficam assustadas, correm sem rumo, e aí pode acontecer de se perderem ao sair do aprisco. Elas conhecem o cheiro e a voz do seu pastor. Entre 1000 pastores, elas sabem quem é o seu pastor. As ovelhas ficam no aprisco, no redil, e normalmente sobre a segurança do pastor, que ficava atravessado em uma extremidade à outra. Ele enfrentava na noite o frio, fome e sono. Ou como diz o próprio Jesus, eu sou a porta. Ele era a porta do aprisco por onde as ovelhas podiam passar, entrar ou sair. As ovelhas viviam em um clima seco e eram infestadas de moscas, especialmente nessa região da Palestina, naquela região toda lá, quando Jesus está fazendo a comparação, que não deixavam elas se alimentarem direito, deixavam elas inquietas e assustadas, e acabavam assustando as demais. Faziam muitas correrem sem direção, saindo do aprisco e ficavam expostas ao perigo, mortas pelos lobos, ursos e chacais. E se tivesse algum tipo de ferimento na cabeça, as moscas depositavam ovos que se transformariam em larvas e que, se não fosse cuidado, levariam-as à loucura. E para evitar isso, o pastor jogava óleo sobre as suas cabeças para evitar esse problema. Ungi a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Salmo 23. Quando Davi já escreve, que o pastor Irno compartilhou na semana passada conosco, Davi era um experiente, porque ele era um pastor de ovelhas, ele sabia o que ele estava falando, e quando ele vai fazendo essas comparações, e quando ele diz ali, né, que unge a minha cabeça com óleo, ele está se referindo também à questão das ovelhas, para poder proteger, para poder livrar, para poder guardar ela dos ferimentos, para poder guardar dos insetos e das moscas que vinham colocar os ovinhos e depois eles acabavam virando em bicheira. Então ficava, o óleo era para cuidar, era para sarar, era para proteger, assim como o óleo de Deus ou como o Espírito Santo sobre as nossas vidas hoje, é para cuidar, é para proteger, é para livrar, é para guardar. E o que acontecia, segundo alguns relatos que eu li, quando dava essa bicheira, aí, por que elas ficavam doidas, desesperadas? E muitas vezes elas começavam a correr e dar cabeçada contra as pedras, contra a poste, contra a madeira, contra o que tivesse, porque diz que os bichinhos entravam pela narina ou pelos ouvidos e iam para o cérebro, e deixavam elas doidas, deixavam loucas, elas ficavam agitadas, e com isso elas agitavam as demais do rebanho. Então, as ovelhas são animais de grande estômago e comem durante o dia todo. À noite, elas costumam brincar de dar cabeçadas umas nas outras e, normalmente, alguma cai e não consegue se levantar. Se não conseguir se levantar em poucas horas, ela morrerá,
pois o seu estômago irá comprimir os seus pulmões. Por isso, durante a noite, o pastor passa algumas vezes no aprisco para levantar as ovelhas caídas. A ovelha é um animal totalmente domesticável, tanto que ela apenas segue o seu pastor. Se outro chamar, ela não atenderá. E o mais interessante, ao contrário do gado, né? Para quem conhece um pouquinho, nossa região aqui muito gado, como que acontece para conduzir uma tropa? Né? Como é que faz para conduzir o gado? O peão ou o boiadeiro vai atrás gritando, e as ovelhas e o gado então segue. Com as ovelhas é o contrário. O pastor vai na frente, chamando as suas ovelhas, e as ovelhas vão seguindo o seu pastor. É um chamado diferente. Somos ovelhas do bom pastor. Meus amados, amadas, nós somos ovelhas que antes estávamos desgarradas. Mas assim como Cristo disse em sua palavra, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para o seu aprisco, onde Ele cuida de nós. Quando nós damos cabeçadas, Ele vem nos levantar para não morrermos. Quando as moscas nos rodeiam querendo nos distrair da presença do Senhor, e por muitas vezes nos distanciamos do rebanho, correndo sem rumo e levando outras conosco, Ele nos pega com amor, unge nossa cabeça com óleo para afugentá-las e podemos viver em paz. Essa é a função do bom pastor nas nossas vidas, e por isso Deus e o Senhor vai nos comparando com ovelhas do seu aprisco, porque nós muitas vezes não somos diferente e não agimos diferente das ovelhas. Muitas vezes nós pensamos que somos sábios, mas nós somos ingênuos, nós somos inocentes, e muitas vezes nos deixamos levar por conversas alheias que não levam a nada, mas que nos induz a erro, a caminhos errados. Muitas vezes nós estamos dando cabeçada na vida por não ouvir a voz do bom pastor, por não ouvir o nosso Deus direcionando, meu filho, minha filha, vai por aqui. Mas os teimosos, não, Senhor, eu sei para onde eu vou. Muitas vezes somos cabeça dura, somos teimosos. E muitas vezes somos contaminados, e o Senhor então tem que nos guardar, tem que nos trazer de volta, tem que nos resgatar. Porque muitas vezes realmente nós somos ovelhas perdidas, sem rumo, sem direção, precisando da orientação, da voz e da direção do pastor. Quando uma ovelha, isso aqui eu achei um pouco pesado, mas estava escrito lá naquilo que eu li, né? Quando uma ovelha muito rebelde e fujona no rebanho, e é fujona no rebanho, o pastor costuma quebrar as pernas dela com o seu cajado. E durante o processo de cura, o pastor carrega a ovelha em seu colo o tempo todo, lhe dedica uma atenção especial, trazendo alimento, água, remédio. Enquanto a ovelha vai se recuperando, aprende a confiar em seu pastor e depois de curada, dificilmente voltará a fugir novamente. Quando eu li isso aqui, eu estranhei um pouco. Mas será que é necessário quebrar as pernas de uma ovelha para ela ser obediente? Será que em algum momento Deus tem que nos quebrar? Tem que nos derrubar? Tem que nos jogar no chão para nós podermos novamente ser erguidos por Ele agora em obediência? Por causa da nossa teimosia e da nossa desobediência à voz do pastor? Mas é o que diz e é o que o pastor faz com as suas ovelhas, com a ovelha rebelde. Ele quebra as pernas, mas só que ele cuida dela, ele não abandona, ele trata com carinho, trata de maneira especial, ele está lá junto. E muitas vezes nós, talvez lá como salmista também, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, e talvez algumas vezes o Senhor está nos permitindo, talvez esse momento Ele está quebrando as nossas pernas, quando nós estamos passando por luta, dificuldade, pelo vale da sombra da morte, mas Ele está conosco, Ele está nos tratando, Ele está falando conosco, Ele está nos ensinando.
O problema é nós aprendermos e ouvirmos a voz do Senhor. Essa é a dificuldade, porque o Senhor continua o mesmo, Ele continua falando, Ele continua chamando, meu filho, minha filha, olha o que você está fazendo, olha para onde você está indo, eu estou aqui, eu estou com a mão estendida para você, venha, me acompanhe, eu tenho o melhor para você. Existem milhões de ovelhas perdidas espalhadas pelo mundo, ouvindo outras vozes. São ovelhas sem rumo, sem futuro, sem esperança, sem fé. E a igreja precisa ser a voz do bom pastor e buscar essas ovelhas perdidas. A ovelha desgarrada já foi do rebanho de Jesus, mas iludiram-se com o mundo ouvindo outras vozes enganosas. E cresce o número dessas ovelhas magoadas, feridas, escandalizadas, ovelhas fracas, quebradas, quebrantadas, e essas ovelhas são do rebanho, mas não conseguirão seguir sem o seu auxílio, sem o meu auxílio. Quantas ovelhas nós temos hoje desgarradas? Quantas ovelhas já passaram por aqui e que hoje estão no mundo? Como eu encontrei algumas que passaram por nós, passaram pela igreja e hoje estão na cadeia. E alguns estão no cemitério, ovelhas desgarradas, que ouviram em algum momento uma voz diferente e se deixaram se iludir. Ou como aquele menino, que eu conversando com ele lá no presídio, que tinha passado por aqui, conheci ele desde pequenininho. Ele estava na cadeia, eu conversando com ele e dizendo a ele que ele ainda tinha uma chance, uma oportunidade de voltar. Ele foi bem franco e sincero comigo. Ele disse: olha, João, eu sei o que eu aprendi, eu sei o que eu ouvi com vocês, eu sei que eu estou errado, mas eu não prometo para você que eu vou mudar de vida, que eu vou sair dessa vida. Porque continuou ouvindo a voz do maligno, achando que aquela vida do crime era melhor, que ia dar futuro para ele. Sabe onde ele está hoje? Aqui no cemitério. Num assalto, num roubo, ele foi morto. E o pior, eu fico pensando que ele foi sem Jesus. E por um tempo eu até me senti um pouco culpado. Eu pensei, puxa, eu poderia ter tentado fazer mais por ele. Sabe, irmãos, eu fui naquele momento a voz do Senhor para aquele rapaz, para aquele jovem. A boa voz, dando um conselho, orientando, tentando trazer de volta para o rebanho. Mas ele preferiu continuar sendo a ovelha rebelde e não dar ouvidos à voz do pastor. Ovelhas fracas, quebradas, como eu disse, né? São ovelhas que estão por aí perdidas. As ovelhas fortes têm que suportar as fraquezas dessas fracas e praticar tudo que for bom para edificá-las. São irmãos que ouviram outras vozes, caíram em tentação e que precisam de tratamento para corrigir o pecado, fratura, sua mágoa, talvez decepção, talvez ilusão, mas para ajudar a trazer de volta para o caminho e para o rebanho. E a igreja, ela tem a função e ela deve ser um hospital que trata dos males que afligem a alma humana. A terapia ministrada resultará no desfrutar das bênçãos conquistada por cada um de nós na cruz. É vida em abundância, é paz de Cristo, é alegria de Cristo, é o ter prazer na vivência com os irmãos e com Cristo. Mas é papel nosso de ir ao encontro dessas ovelhas feridas, dessas ovelhas perdidas, na tentativa de resgatar, de trazê-las de volta. Nós somos, como igreja, como servos, como crentes, nós somos a voz de Deus, chamando e para chamar, e para anunciar e para testemunhar. Mas muitas vezes nós nos acomodamos,
ou desistimos, ou achamos que não tem mais jeito. Eu mesmo algumas vezes já pensei isso, especialmente lá no presídio, onde algumas vezes eu pensava comigo mesmo, esse aí não tem mais jeito, não tem mais o que falar. Só Deus na causa, só se Deus quebrar as pernas eu estou dizendo agora, né? Esse detalhe eu não sabia antes. Só se Deus quebrar as pernas, realmente jogar no chão e começar a tratar para reerguer, porque senão não vai ter jeito. E tem muita gente aí fora, que não está no crime, mas que está perdido, em busca de uma solução, de uma ajuda. Sabe, irmãos? Estava conversando lá, uma visita no Pastorino, no aniversário, né? Conversando um pouquinho, de repente eu digo, vou trazer uma ilustração, falar um pouquinho sobre a diferença de alguns animais, né? Aí eu escrevi aqui, no galinheiro, as coisas se resolvem na base da picada. O gado resolve as coisas na base do chifre. Mas a ovelha, normalmente, se resolve as coisas na cabeçada. E normalmente no rebanho, tem uma que quer assumir a frente, que quer assumir o comando, que quer assumir o rebanho, que quer ser a líder. Só que ela age de maneira não inteligente. Ela começa a expulsar as fêmeas, começa a expulsar o carneiro, começa a expulsar alguns líderes, ela começa a atrapalhar e deixar as outras ovelhas nervosas. E tenta resolver a questão na cabeçada. E muitas vezes nós também tentamos resolver as coisas, vamos usar uma expressão, né? Na ponta da faca, no tapa, na agressividade. Porque temos muitas vezes dificuldade do diálogo, de dialogar, de conversar, de tentar resolver os problemas na conversa. E dentro da igreja não é diferente. Muitas vezes, né, as conversinhas, os mimimi, as fofoquinhas, e aí começa a gerar e criar um problema interno, e as ovelhas começam a ficar agitadas, e começam a ficar com dúvidas muitas vezes, e não sabe direito às vezes que caminho tomar, que direção seguir, ou como resolver aquele problema. Mas nós, como igreja, temos que aprender a conversar, a dialogar e não resolver as coisas na cabeçada. Na ignorância, muitas vezes, mas ter o tato, ter o amor, ter a sensibilidade, ter a sabedoria, assim como o pastor, para cuidar das suas ovelhas. Jesus enfatiza que as ovelhas conhecem a voz do bom pastor e o seguem. Mas de modo nenhum seguirão os falsos líderes mercenários. E o texto fala, né? Aquele que sobe, pula, é ladrão. E o mercenário, talvez aqui no texto comparado com aqueles que eram contratados, então eles só tinham interesse no dinheiro. Eles não tinham interesse nenhum nas ovelhas, mas sim tirar proveito e benefícios de cuidar daquelas ovelhas. Mas só que se viesse lobos, ou se viesse alguém para tentar roubar, eles se mandavam, abandonavam as ovelhas, eles não estavam nem preocupados com as ovelhas ou com o bem-estar das ovelhas. Mas Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Então nós temos que aprender a ouvir a voz do bom pastor. Porque tem muitas vozes por aí, tentando muitas vezes nos desencaminhar, nos tirar do caminho do Senhor, nos iludir, nos enganar. Que vozes nós temos ouvido? Vamos olhar para o nosso bolso hoje. Você já ouviu essa voz assim? Dou o dízimo ou não dou? Dou a oferta ou não dou? Ah, eu não vou dar, vou sustentar pastor. Você já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes aí fora. Aliás, lá no nosso bairro, o Marcelo não está mais lá, né, Marcelo? Mas, Marcelo, nós já ouvimos lá. Vou montar uma igreja. O pastor João, olha a casa que ele tem, o carro que ele tem. Vou montar uma igreja também. Mas eu não dei ouvido para essa voz.
Eu dei ouvido para a voz do nosso Deus, que me chamou e me trouxe para Três Lagoas, para fazer o trabalho da evangelização, para fazer o trabalho da igreja, o trabalho do reino. Porque senão eu poderia fazer minhas malas e ir embora. Sabe, irmãos, muitas vezes nós ouvimos voz tentando nos tirar do trilho, tentando nos tirar do caminho. Vozes que não edificam, mas que trazem intriga, que trazem confusão. E nós, como igreja, temos que ter sabedoria. E de quando ouvirmos alguma fofoca, alguma coisa de nossa igreja, nós temos a sensibilidade e a sabedoria de poder conversar, de explicar e de orientar. O Senhor é o bom pastor. Nós somos as suas ovelhas e temos de ser ovelhas obedientes à voz do pastor. Tem situações de vício em que a ovelha precisa ser carregada pelo bom pastor. Tem momentos em que deverá aceitar ser reconduzida de volta ao rebanho. Uma coisa é certa, na companhia do bom pastor, a ovelha sempre experimentar da sua paciência e seu amor. Deixa Jesus te conduzir, te acariciar, ouça a voz de Jesus, deixa Ele à frente da sua vida, da sua família, dos seus negócios, para que você possa caminhar em segurança, porque Ele é o bom pastor, Ele quer sempre ir à frente, abrindo o caminho, preparando o caminho, te conduzindo para lugares melhores. Como eu já falei aqui algumas vezes, agora só vou repetir aquilo que muitos de vocês já ouviram mais de uma vez, quando nós estávamos em Novo Hamburgo, quando nós ouvimos aquela voz do convite para esse trabalho missionário de Três Lagoas, nós ouvimos algumas vozes lá. Vocês são loucos? Vocês vão deixar a família, vão deixar tudo aqui, vão lá para aquela longura? Se querem trabalhar, trabalhe aqui perto, tem tanto vizinho, tantos bairros aqui para vocês trabalharem. É verdade. Mas a minha pergunta é, por que eles não faziam isso então? Mas eu ouvi a voz do bom pastor. E essa semana, olhando um pouquinho, né, os estudos e a palavra, aí tive refletindo um pouquinho. Até comentei novamente, né, com o pastorino, acho que com o Oswaldo, não me lembro se chama. Eu fiquei pensando, se eu não tivesse ouvido e obedecido a voz do bom pastor, se não tivesse vindo para Três Lagoas, onde será que eu estaria hoje? Como que seria a minha vida hoje? Será que eu ainda estaria na igreja? Será que eu ainda estaria servindo ao Senhor? Ou quem sabe seria aquele membro que só ia lá ao domingo, sentava no culto, ia para casa e tudo bem? Mas eu tenho minhas dúvidas se nós estaríamos hoje na igreja. Talvez até estaria, até comentei, eu acho que com o pastor Irno isso, talvez eu até estaria numa igreja, mas provavelmente eu estaria, acho que numa Assembleia de Deus, lá junto da minha família, dos meus irmãos. Talvez. Mas como o Senhor me chamou para esse trabalho, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, foi aqui que eu disse sim, e é aqui que eu permaneço, e é aqui que o Senhor tem me usado, porque eu tenho ouvido a voz do Senhor. E o Senhor tem me abençoado, Ele tem cuidado de nós. Eu sou grato a Deus, porque eu vim para Três Lagoas, e de vez em quando eu brinco com os familiares lá no sul, nós viemos para Três Lagoas, e Deus nos abençoou como família dos Marajá. Eu sou concursado, a Elza é concursado, a Joyce é concursado, o Tiago é concursado. Sabe, irmãos? Deus foi nos abençoando. Nós somos melhores do que vocês? Não. Mas Deus tem sido fiel. Deus tem nos abençoado. Deus tem suprido as nossas necessidades. Então, muitas vezes eu fico pensando, se estivesse lá no sul, será que nós teríamos hoje o que nós temos? Mas Deus
tem sido fiel. O bom pastor tem sido fiel com as suas ovelhas. Ele sempre é fiel com as suas ovelhas. O problema é que as ovelhas nem sempre são obedientes ao seu pastor. E muitas vezes se deixa iludir por vozes enganosas. Então, quando nós viemos para Três Lagoas, foi pelo chamado para o trabalho do reino. Nós não viemos para cá profissionalmente, não viemos para cá porque nós fomos enviados por uma empresa. Eu louvo a Deus por aqueles que estão aqui, né, que foram enviados por empresa, por trabalho profissional. Glória a Deus que você tem um trabalho e tem que obedecer o patrão também, né? Mas o nosso caso foi diferente. Nós não viemos pelo trabalho, pela empresa, nós viemos por um chamado para o reino, para o trabalho do reino, para o evangelho. Foi para isso que nós viemos. E Deus tem abençoado, porque nós temos dito sim até os dias de hoje. Como eu preguei naquela outra vez, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E quando eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim, e o Senhor tem abençoado. O Senhor tem sido fiel. Hoje aposentado, graças a Deus. A Elza aposentada, graças a Deus, com saúde, até aqui, com saúde. É claro que um dia, né, a morte vai bater na nossa porta, nós não vamos ficar para a semente. Mas enquanto isso, nós queremos permanecer sendo ovelhas obedientes à voz do pastor. Então são muitas vozes, irmãos e irmãs. Os jovens, adolescentes aí, são muitas vozes. E vocês vão ouvir muitas vozes. Uns aqui, tem uns lá em cima, né? Vocês vão ouvir muitas vozes tentando tirar vocês desse caminho. Assim como eu ouvi, eu não era tão jovem como vocês quando eu cheguei à fé, mas mesmo assim, eu ouvi algumas coisas dizendo que eu era louco, que eu era um fanático. Talvez vocês vão ouvir propostas aí fora. Voltar para o mundo que é mais atrativo. Vamos para o baile, vamos para a festa, vamos para a discoteca. Bom, discoteca do meu tempo, eu nem sei o que é hoje, né? O que é hoje? É discoteca ou não é discoteca? Vão lá, jovens. O quê? Baile? Baile funk? É isso? Misericórdia, viu? Vocês estão tudo por dentro, né? Eu que estou ficando velho mesmo, né? Baile, oh Jesus amado. Eu tinha que aguentar isso o dia todo na cadeira, aquele batidão lá, penque, 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 penque. Fora os palavrão que essas músicas dizem, né? Mas são vozes que tentam nos tirar do caminho do Senhor, que tentam nos tirar do caminho de Deus, dizendo que o mundo é mais atrativo. E não é. Posso dizer para vocês com toda certeza, mas propostas do mundo vocês ainda vão ouvir e vão receber, para se afastar do caminho de Deus. Quem sabe o pessoal do louvor aqui, né, os mais jovens lá, de repente alguém vai te fazer um convite, oh, você toca bem violão, tem uma banda aqui no mundo, no barzinho, vamos tocar lá? Sabe? Pode acontecer. Baterista, contrabaixista, guitarrista. Às vezes, os convites, as vozes estranhas vêm, né, baterista? Às vezes vem, para tentar tirar daquilo que Deus tem te dado. Então, que voz que você está ouvindo, que voz que você vai ouvir, a quem você vai dar ouvidos? A que voz você vai dar ouvidos? Finalizando. Jesus, o bom pastor, é quem te conduz em paz e segurança com voz bondosa, a pastos verdejantes e a fonte das águas de descanso. Jesus quer nos salvar, Ele quer nos proteger, cada um de nós. Não podemos, porém, ser negligentes. Precisamos continuamente ouvir a voz e seguir as suas orientações. Amém, igreja?